Olá, muito boa tarde. O Sem Censura de hoje vai falar de teatro, vai falar de literatura e vai falar também sobre as contas inativas do FGTS. Nossos convidados aqui no estúdio são Ana Arruda Calado, que é jornalista, escritora, professora e que vem falar de seu marido, o escritor Antônio Calado, que teria completado 100 anos agora em janeiro. Nós estamos com Flávio Marinho, que é dramaturgo, escritor, diretor, crítico teatral, jornalista. Ele está acabando de lançar a coletânea O Teatro é o Melhor Programa. E estamos também com Juliana Brax, que é advogada e que vai conversar conosco sobre a liberação das contas inativas do FGTS, que começa já a partir de amanhã. Estamos com Marcos Caruso, que é ator, autor e diretor e que está em cartaz com a peça O Escândalo de Philippe Dussart, no Teatro Maison de France, aqui no Rio. Bom, o produtor de web, nosso Bruno Barros, vai nos explicar como os nossos telespectadores devem participar do programa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vera. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde a quem está em casa. E se você tem perguntas, comentários para o Sem Censura sobre o FGTS, né? É só você mandar sua mensagem na rede social, usar a hashtag Sem Censura e eu vou passar para eles tudinho como você quiser, tá bom? Maravilha. Vamos começar conversando com a Ana. Ana, em princípio a gente chama as pessoas aqui para elas falarem delas mesmas. Mas você vai nos falar do Calado. Que eu acho muito melhor do que falar de mim. Não acho não, você tem histórias muito interessantes. Eu estava lendo uma entrevista sua, aí você diz assim, eu fiz umas biografias sobre umas mulheres. Eu queria falar sobre mulheres muito diferentes de mim. Elas não eram tão diferentes de mim assim. Mas aí, fala então sobre o Calado. Nossa. Bom, é complicado porque Calado é um mundo. Aliás, ontem eu estava falando sobre ele e citei uma entrevista que ele deu a Clarice Lispector, em que Clarice perguntava, existe Antônio Calado é um só ou existe mais de um Antônio? E ele responde que, de fato, de vez em quando, uns Antônios começavam a querer aparecer e alguns até apareciam, se instalavam. E que ele achava que ele não era um só, não. Maravilha. Ô, Ana, você conheceu ele, você era uma menina e ele é 20 anos mais velho que você. Mas eu não era tão menina. Não era assim. Eu já era meio madurinha. Agora, eu custei realmente, vamos dizer assim, a aceitar que eu estava apaixonada por ele, porque eu dizia assim, gente, isso é coisa ridícula, parece aluna apaixonada por professor. Mas ele não era seu professor? Não era, não, de jeito nenhum. Mas era já uma pessoa, né? De nome, eu era uma repórterzinha. Não, você nunca foi uma repórterzinha. Mas aí, esse teu casamento com o Calado acabou durando muito tempo. Muito Quer dizer, por tempo. mais velho que ele fosse de você. Não, mas E eu gostaria que tivesse durado até agora. Porque Só ele que ele não se morreu foi. novo. Ele se foi. Ele morreu 2 dias depois de fazer 80. Então, é bacana. Não é? Mas, enfim... É o tal negócio, não vou lamentar. Toda vez que, mesmo pouco depois dele morrer, eu dizia assim, não vou ser uma viúva lamentosa. Porque senão eu ouvirei a voz dele e dizer assim, Ana, que bobagem, deixa de drama. ele realmente tinha horror de drama, né? O negócio dele era aceitar tudo. E a convivência, então, ficava uma maravilha. Eu sou mais de ficar zangada e coisa e tal, e ele nunca. Às vezes eu ficava zangada com a pessoa dizendo, cretino, não sei o que. Ele disse, Ana, meu benzinho, não é maldade, não, é burrice. E com isso a gente realmente levava a vida. E, claro, ele trabalhava sem parar, isso eu sempre digo. Calado tinha aquele ar, não sei quem conheceu aqui, mas ele sempre teve um ar meio de lorde, né? Sim, totalmente. Totalmente. Tanto que o Nelson Rodrigues... Ele era muito alto, muito magro, né? E não era tão alto, mas ele tinha um... É assim, parecia, o tamanho do Flávio, não era? Parecia. Ele parecia mais alto que era, então. Parecia. Aí o Nelson Rodrigues dizia que ele era o único inglês da vida real. Mas, de fato, ele era tranquilo, por isso ele tinha essa coisa... Mas Calado agia com naturalidade. Eu acompanhei Calado, por exemplo, no acampamento de Sem Terra. Ele conversando com o pessoal lá, era exatamente como se ele fosse um deles. Da mesma forma que entre os índios, no Xingu. Nós fomos ao Xingu, quando o Rui Guerra estava filmando Guarupi,
e ficamos lá acampados numa tenda, numa barraca, durante 6 dias. Olha, era uma maravilha ver aqueles índios mais velhos, que tinham conhecido Calado em outras vezes que ele tinha ido lá, se chegar, sentar e ficar conversando, mas igualzinho, como 2 amigos, velhos amigos, entendeu? Eu digo, Calado apreciava os índios, e colocou os índios em muitos dos romances dele, mas não era assim, com ar de vou observá-los, não. Ele queria conviver. É diferente, né? Você estava falando que ele trabalhava muito. Muito, muito, sem parar, sem parar. Eu sempre digo, já disse mais uma vez isso, que Calado fingia de cigarra, né? Aquele negócio da formiga e a cigarra. Mas era uma formiga, não parava de trabalhar. Mas ele trabalhava sem exatamente dizer, ai, como eu estou cansado. Eu nunca vi Calado dizer, ai, como eu estou cansado. Ele ficava a tarde inteira lá rabiscando, ele escrevia de lápis à mão, né? Depois passava a máquina. E computador nunca. Eu tentei levá-lo para o computador, mas ele dizia, não consigo. Minha mão ficou muito acostumada com máquina de escrever de jornal, que era dura. Eles conseguiram fazer aquele 3 Antônios, lembra? Que saiu aquele vídeo, que é uma delícia, dos 3 Antônios, que é o Calado, o Antônio Cajobim, o terceiro... 3 Antônios Jobim, Antônio Weiss. Antônio Weiss, claro. Mas tem um filme, é do José Joffre? Não, é do Dodô Brandão. Dodô Brandão fez o 3 Antônios de Jobim. Não, o que eu estou falando é que tem um documentário sobre Calado? o Calado agora. Agora? Não, o Joffre fez um, não é? Que se chamava... Agora a Emília Silveira está fazendo. Tá. Emília, mas ainda não acabou. Eu digo, Emília, esse filme vai sair, porque a toda hora ela disse que já acabou de filmar. Mas aí não resiste, me telefona. Você sabe onde é que eu encontro o fulaninho? É natural, né? Cineasta que quer realmente ir a fundo do seu Você falou da tema. Clarice, você também é pernambucana, né? Eu sou pernambucana, sou. Mas eu tinha um medo da Clarice, eu não... A Clarice era muito Nunca fui esquisita, amiga dela, não. Ela tinha um jeito esquisito. Parecia... Sabe como é? Aquelas rainhas egípcias. Ou russas. Uma vez... ela era russa, mas certo. Uma vez a gente encontrou ela numa festa e ela estava numa festa e Calado disse, Ana, vamos falar com Clarice? Eu disse, vamos. Não. Você vai. Porque ela gostava muito de Calado, os dois se conheciam há muito tempo, coisa e tal, mas eu tinha um certo medo dela. Quer dizer que Pernambuco não as unia, né? No caso, né? Porque as não duas ajudava, pernambucanas não. Podia ajudar. Como é que você está comemorando esse cineasta Calado? Muito, porque nós não conseguimos, eu digo eu, Tessie, filha dele, coisa e tal, tentamos, os netos também, a gente não conseguiu muita coisa que a gente tinha planejado. Em compensação, está aparecendo coisas maravilhosas. Eu fui agora, começo do mês, no dia 4 de fevereiro, eu fui à Inglaterra, fui a Oxford, onde teve um seminário sobre ele, e leram uma peça radiofônica dele, porque descobriram várias peças dele na BBC. Na BBC, quando ele teve lá durante a guerra, não é isso? Durante mais a Segunda de Guerra. 30 que Em ficaram inglês? Lá. Hein? Em inglês não, em brasileiro, para passar para cá, porque né? era exatamente a ideia da BBC, era falar para o Brasil, né? E eles representaram lá na minha frente, olha, eu ri tanto. Era uma história de um carnaval e passava a Carlota Joaquina e o Dom João, coisa e tal. Era a história do Brasil numa escola de samba, né? E, ao mesmo tempo, uma inglesa perguntando a um brasileiro, mas como é que é isso, como é que é aquilo? E é muito engraçado. A Carlota Joaquina é insuportável. E aí, quer dizer, uma coisa que ninguém sabia. Esse pesquisador, o Daniel Tomás, ele descobriu isso, conseguiu da BBC que ele publicasse, ele está preparando para a publicação. Mas tinha um livro, ele escreveu um livro sobre esse período dele na Inglaterra, durante a guerra, não escreveu, o Calado, ou não? Ele escreveu o último romance dele foi sobre isso, mas não foi muito sobre ele, porque é romance.
Tá, né? Né? Mas ele fala exatamente sobre o tempo dele na BBC. Olha só, eu estava pensando, quando eu estava lendo um pouquinho sobre o Calado, que o Calado, como ele nasce em 17, ele é o homem que os ideais estão ligados à luta contra o fascismo na Europa, e ele vai para a Segunda Guerra. Você já é de 20 anos depois, quer dizer, a tua primeira reportagem, que você inclusive é premiada, já é sobre a reforma agrária no Brasil. E você ganhou prêmio, você tinha 20 anos, não é isso? Tinha. E escreveu uma matéria sobre reforma agrária no Jornal do Brasil, Uma que é o série jornal no Jornal do Brasil. menos agrário. E é interessante que Calado tinha trabalhado na Comissão de Reforma Agrária, eu não sabia nada disso, não conhecia, nem ele me conhecia, nem eu conhecia. De forma que nós tínhamos várias coisas em comum, inclusive isso, a obsessão de que a reforma agrária tinha que ser feita. É como se vocês tivessem, os dois, amado muito o Brasil, tanto é que vocês têm uma coisa patriótica, não tem? Muito, os dois? muito, exatamente. Eu acho que, eu sempre digo que ficou meio cafona ser patriota, mas eu sou. E Calado era profundamente. Porque vocês estão ligados a dois momentos onde isso tinha muito sentido também. Né? A luta contra o fascismo tem muito sentido dessa geração do Calado. E essa tua geração com o golpe de 64, que vem logo seguido com o Jango, isso daí é muito forte para a gente ser brasileiro. São momentos que a gente... E Calado esteve na Inglaterra durante a guerra, exatamente. Ele foi com 20 anos. Ele foi porque ele achou que era bacana ser... Não, ele soube que estavam querendo gente lá na BBC e foi. Então, se candidatou, claro, passou por provas e foi. E ficou 6 anos. O contrato era de 1 ano, ele terminou ficando 6 anos lá. Maravilha. Na BBC. Casou, teve filhos. Casou com uma inglesa. Os filhos nasceram aqui já, na volta dos dois, mas ele casou com a inglesa, a Jean Maxime. E a Tessie é uma ótima herdeira também, né? Vocês são amigas, inclusive, né? Vocês se dão bem, né? É claro, muito bem. Tessie é ótima. Bom, estamos aqui para você continuar nos contando mais histórias do Calado. Deixa eu pedir, então, para o Flávio Marinho nos apresentar o seu livro. Flávio, você é um dedicado operário do teatro, imitando Sérgio Brito, né, que dizia isso. Sérgio Brito dizia, sou um dedicado operário do teatro. Você é um dedicado operário do teatro. Realmente, a Fernanda Montenegro disse, Flávio, a gente é daquelas pessoas, a gente é como aquelas beatas que acordam de manhã bem cedo e vê aquelas medalhinhas... E vão beijando a medalhinha e está escrito teatro, somos nós. Caruso também é outro, que é outro dedicado. É outro. Né? Tem eu acho que eu já era dedicado ao teatro desde criança. Pois é, conta esse começo aí, porque as infâncias são boas. Porque, na realidade, não havia essa briga, que hoje em dia a palavra teatro virou um palavrão para a televisão. E antigamente virou um palavrão, uma coisa mais assim... vamos fazer um programa teatral, todo mundo. Não, programa teatral, que é isso? Não. Vamos passar uma peça? Não, uma peça não. Teatro não pode, não, de jeito nenhum. Aí, fulano tem uma atriz, tem uma interpretação teatral. Isso é negativo em televisão. E antigamente não era assim, na minha infância, no início dos anos 60, tinha programas como o Teatro Imperatriz das Sedas, tinha o Grande Teatro Tupi. Domingo, às 2 da tarde, eu saía cedo da praia para ver o Teatrinho Troll, porque tinha o teatro... Então era teatro na televisão. Roberto de Cleto. Era o príncipe. Zilka Salaberry era a bruxa. Norma Bloom era a princesa. Então, Paulo Padilha era o rei. Então, é a minha infância toda. Eu fui me apaixonando por teatro através da televisão e porque meus pais também iam muito. E aí começou a me apaixonar também por programa, essa doença. Porque eu ficava esperando eles chegarem do teatro, da noite que eu não podia ir ainda, e esperando que eles chegassem com o programa debaixo do braço. Aí arrancava o programa da mão dele e perguntava, e aí, de que é a peça? Como é que era o cenário? Quem era a atriz? Uma criança chata, né? Ficava perguntando para os pais tudo daquela peça e pegava e depois ia ler o programa todo. E aí eu comecei a guardar programa, guardar, anos guardando o programa. Aí acabei construindo muitas prateleiras. Tem praticamente uma biblioteca de programa em casa. 5.000 programas. Tudo em ordem alfabética, bonitinho, separadinho. Aí um belo dia eu olhei para aquilo e falei assim, vai ter que fazer alguma coisa com isso, daqui a pouco vai ter traça, não vai dar certo esse negócio. Aí eu falei, um livro, que tal? Dando um painel do teatro. Seria melhor do que
contar mais uma vvez a história do teatro. Já tem muito livro com a história do teatro. Existem tantos que já ficam até uma coisa meio previsível. Você vê, os comediantes, agora vai vir Arena, agora vai vir Opinião. Se em ordem cronológica, uma narrativa linear, fica previsível. Então eu resolvi fazer em ordem alfabética e dou pulos no tempo, pulos no estilo. Que você lê Mas é bom ler pela ordem. Eu estava vendo, é bom ler pela ordem. Pela ordem. No final eu você tem uma comecei a ideia. pular um pouco, não fica bom. Não fica bom. Não fica bom, porque aí você isola, que tem um pensamento que você que você vai desenvolvendo. Então tem realmente que ler, como se fosse um livrinho. No final ter a assim. pessoa formar, pegar essas peças de quebra-cabeça e ela montar. Eu acho mais interessante do que ficar assim, aí veio não sei o quê, aí depois de 1950, 1960. Não, ficou legal, ficou bem legal. Agora, olha só, o problema de você ter feito é moleza. O problema foi fazendo aquilo. O problema foi você selecionar. Aquilo deve ter sido um horror. Eu não sabia nem que eram 5 mil. É porque, em princípio, eu falei assim, eu vou fazer tudo. Aí foi assim, quando eu comecei a ver, não, enlouqueci de vez, não dá para fazer tudo. Aí comecei a tentar selecionar. Aí eu falei assim, eu vou pelos mais expressivos. Aí não é bom, porque eu acho engraçado ter uns espetáculos que não foram tão expressivos assim, mas que ajudaram a contar a história, ajudaram a manter a atividade viva. Quer dizer, as comédias do teatro Mesbla, por exemplo, que é um teatro que hoje em dia está desativado. Ô Flávio, outro dia eu estava me lembrando, perguntei para o Dines, porque era a pessoa mais velha disponível aqui dentro, entendeu? Eu digo, Dines, você lembra, e você vai lembrar de seus pés, pelo amor de Deus, senão a Ana está aí para me ajudar. A gente entrava na Mesbla, a Mesbla fechada, lembra? A gente percorria toda a Mesbla até o final e subia no elevador. Até o último andar. Até o último andar. E toda a Mesbla inteira, que era essa loja americana que tem ali, enorme, tudo feio. Não era isso? É exatamente isso. Não, aí vai. E a Mesbla ficava aberta para o funcionamento do teatro. E eram espetáculos que não eram assim, que não ganhavam prêmio, que a crítica não elogiava muito, mas era importante para a atividade, mantinha a atividade viva, uma fatia do público gostava muito. Então, assim, eu vou botar alguns espetáculos do Mesbla, eles nunca entraram em livro nenhum. Aí comecei a fazer. E, claro, depois que eu escrevi tudo, ficou enorme, meio de tudo. Se você enlouqueceu, é uma bíblia que você queria escrever, corta! Aí eu cortei. Não dá para corta mais! Aí eu fui cortando até que chegou essas 400 páginas que ele achou que é... Não, e no formato maior fica melhor, né? Ele falou, vai ser difícil do público manusear, o público não vai comprar. Quando ele falou isso, eu falei, eu corto. Não, e tem detalhes que você põe que eu gosto muito, que você põe anúncio. Os anúncios, tinha muito anúncio. Tinha muito anúncio. Muito. Né? A gente pagava muita coisa com anúncio. Porque os anúncios... Não tinha projeto Rouanet, não tinha Rouanet. Não tinha lei Rouanet, não tinha papagaio no público. Era apoio. Pegava papagaio no banco. E era outra coisa. Camélia Flores. E esses anúncios eram muito legais, porque eram anúncios politicamente incorretíssimos. Tinha muito anúncio de cigarro, uns 2 ou 3 por programa. Muito anúncio de bebida, muito anúncio de uísque. Era uma coisa. E a taterca linear, aquela vitrola, a taterca linear, estava em todos os programas. Era fiel. Programa de teatro chamava, né? Era programa de teatro. Programa de teatro. E eu vinha ao Rio, eu lembro que eu sou de São Paulo, eu vinha ao Rio, eu pegava o ônibus, a cada 3 meses ou 4 meses da minha vida, eu pegava o ônibus, vinha, assistia, saía da escola, assistia sexta, sábado 2, domingo 2, e voltava de madrugada para a aula no dia seguinte e assistia 5 espetáculos. E eu anotava nos programas que eu tenho em coleção também. É uma mania do pessoal. Eu anotava nos programas e eu fazia uma crítica sobre os espetáculos que eu assistia. Então eu tenho críticas que não batiam com nenhum crítico, naturalmente. Que maravilha. Olha só, deixa eu ir para o intervalo, depois a gente volta. Continuamos com o teatro, então, mais um pouquinho. Depois do intervalo, vamos continuar falando de teatro. Sem Censura, volta já já. Vamos deixar as suas...